Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira e última videoaula. Hoje nós falaremos sobre higienização e curativo das queimaduras. Então, vamos lá. Bom, então vamos falar dos cuidados de enfermagem aos pacientes queimados. Após o paciente estável, ou seja, após atendidas as necessidades de vias aéreas, circulação, avaliação de lesões na coluna e no crânio, caso o paciente tenha se envolvido em queimadura com explosão, ou queda, ou choque elétrico, após o paciente estar estável, a atenção se volta para a lesão da queimadura. A avaliação da queimadura, ela exige alguns aspectos importantes na observação, ou seja, precisamos avaliar o tamanho, a coloração, se tem odor, escara, exudato, formação de abscesso, brotamentos epiteliais, sangramentos, se tem tecido de granulação, como que está o estado dos enxertos e dos sítios doadores e a qualidade da pele circunvizinha. Essa avaliação das feridas deve ser feita todas as vezes que for trocar o curativo. Para a limpeza das feridas, a melhor opção é a clorexidina 4% e água clorada com temperatura suportável ao dorso da mão ou antebraço do profissional que vai realizar a limpeza. Não deve ser utilizado para a limpeza das feridas a solução fisiológica, como muitos pensam, porque ela vai inibir a ação do degermante e da pomada com prata, dos produtos com prata. Para a realização da higiene corporal do paciente queimado. O paciente pequeno queimado deve ser encaminhado e auxiliado no banho de aspersão, utilizando solução de clorexidina 4% para limpeza e degermação da pele lesionada. Já os pacientes médio e grande queimado, deve ser realizado o banho no leito, com água corrente clorada e utilização de clorexidina 4% para limpeza e degermação da pele lesionada também. Lembrando que a higienização, ela deve sempre ser realizada em um ambiente aquecido e usando solutos aquecidos também, para evitar a hipotermia. O desbridamento é um procedimento cirúrgico que envolve a excisão das camadas cutâneas queimadas até que ocorra o tecido viável que sangre livremente. Nas queimaduras mais graves, deve ser realizado o desbridamento, e quando realizado precocemente, ele acelera o processo de cicatrização, minimizando as sequelas funcionais e estéticas. Imediatamente após fazer o desbridamento, a ferida deve ser coberta com um enxerto cutâneo, quando for necessário, e com um curativo oclusivo. Caso o leito da ferida não esteja pronto para receber um enxerto, pode ser empregado um curativo biológico temporário. O cuidado de enfermagem hospitalar, ele visa a recuperação dos tecidos lesados, para diminuir a dor do paciente, para diminuir o tempo de cura, para prevenir sequelas e também para garantir a satisfação e o conforto do paciente. Para a realização dos curativos, recomenda-se usar compressa cirúrgica e atadura de maneira suave. A terapia tópica de primeira escolha nas queimaduras é a sulfadiazina de prata a 1%, com troca de cobertura a cada 12 horas, no caso de exudação em excesso, ou sulfadiazina de prata a 1%, com nitrato de sério a 2,2%, com troca de cobertura a cada 24 horas. Nas queimaduras em face, é utilizado ácido graxo essencial para as queimaduras de primeiro grau e colagenase creme para queimaduras de segundo ou terceiro grau. Existem vários tipos de coberturas para as queimaduras. As mais evidenciadas são as coberturas com prata, porque elas auxiliam na repitelização e promovem ação antimicrobiana importante no tratamento das queimaduras. Os hidrogéis também são bastante utilizados, eles aceleram a reparação tecidual da queimadura, pois fornecem um ambiente úmido que favorece a cicatrização e promove alívio da dor. Temos também os substitutos de pele, que eles promovem melhores resultados estéticos na cicatriz da queimadura. Outras alternativas também são o petrolato e a espuma de prata.
Sendo que todas essas coberturas auxiliam no processo cicatricial e fornecem conforto ao paciente, cabe ao profissional que realizará o cuidado avaliar e decidir qual a melhor cobertura para utilizar no tratamento da queimadura, levando sempre em consideração a realidade do local e o custo-benefício. As queimaduras de primeiro grau necessitam ser higienizadas e protegidas contra a contaminação e o ressecamento do meio ambiente, com curativos sintéticos protetores, proporcionando um ambiente limpo e úmido que acelera a reepitelização. As queimaduras de segundo grau superficiais também devem ser mantidas limpas e protegidas. As queimaduras de segundo grau geralmente têm a formação de bolhas ou flictenas. O conteúdo dessas flictenas é composto por um líquido com alta concentração de mediadores inflamatórios, que pode ser prejudicial ao leito da ferida. Por isso, recomenda-se aspirar esse líquido com agulha fina, tomando todo o cuidado para não romper a flictena, deixando o teto da flictena sobre o leito da ferida para protegê-la. Então, nas flictenas íntegras e esvaziadas, utilizar gás não aderente, como petrolato, parafina ou óleo mineral, em contato com o leito da ferida, trocados 2 vezes por semana. Nas flictenas rotas, usar agente bacteriostático ou bactericida até o curativo permanente, após as 48 horas. Então, após 48 horas, ocorre nas queimaduras de segundo grau superficiais e profundas o retorno da permeabilidade capilar, quando a lesão deixa de ser exudativa. Nesse momento, é recomendado higienizar novamente a lesão com solução desgermante e aplicar um novo curativo. Pode-se optar por curativos biológicos e semibiológicos, que eles não necessitam de trocas, permitem a migração de queratinócitos e reepitelização mais rápida, com menos troca de curativos, menos dor e menor custo. As queimaduras de segundo grau profundas e terceiro grau, elas levam mais tempo para cicatrizar e são mais suscetíveis à infecção e cicatrização patológica hipertrófica. Elas necessitam de desbridamento e o enxerto de pele após as 48 horas, na maioria dos casos. Até que não possa ser realizado o desbridamento com o enxerto de pele, deve-se cobrir a área para prevenir infecção, usando produtos com prata. A sulfadazina de prata em creme, apesar de ela ser economicamente vantajosa, ela tem como desvantagem a necessidade de troca diária e também a associação com irritação celular e toxicidade. Já a cobertura de hidrogel com prata, ele apresenta um bom resultado para o leito da ferida, tem o efeito bactericida da prata, absorve bem o exudato, não adere ao leito da ferida, é de fácil remoção e não necessita troca diária, garantindo assim menor tempo de cicatrização. O paciente grande queimado, nas primeiras 48 horas, ele necessita principalmente de cuidados intensivos, que podem ser obtidos em um hospital geral com UTI. Para ele ser transferido para uma unidade especializada em queimados, precisa atender a alguns critérios identificados pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, que são ter queimaduras de segundo grau maior que 10% da superfície corporal queimada, queimaduras de face, mãos, pés, genitália, períneo e articulações principais, queimaduras de terceiro grau, queimaduras elétricas, queimaduras químicas, lesão por inalação, queimaduras acompanhadas de condições médicas pré-existentes, queimaduras acompanhadas de trauma, quando a queimadura possui o mais alto risco de mortalidade ou morbidade, queimaduras em crianças em locais onde que não tem hospitais pediátricos, e em pacientes com necessidades especiais, sociais ou emocionais. Esses são os critérios para transferência. A sistematização da assistência de enfermagem, ela contribui para a recuperação e um bom prognóstico do paciente queimado. É um processo sistemático e organizado da prestação do cuidado, elaborado pelo enfermeiro por meio das etapas do processo de enfermagem, que permite assistência de qualidade voltada às reais necessidades do paciente, assegurando atendimento individualizado,
humanizado, integral e contínuo. As etapas do processo de enfermagem são histórico ou coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. O cuidado de enfermagem deve ser prestado nas 24 horas, com o intuito de reduzir as dores físicas, emocionais, medos e ansiedades. Para isso, a equipe deve ter conhecimentos técnicos e científicos, além de habilidades para lidar com a resposta emocional do paciente. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns diagnósticos mais encontrados na emergência da lesão por queimadura. O primeiro diagnóstico: troca de gases prejudicada relacionada com intoxicação por monóxido de carbono, inalação de fumaça e obstrução da via aérea superior. A meta nesse diagnóstico é a manutenção da oxigenação tecidual adequada. E as intervenções para alcançar essa meta: fornecer oxigênio umidificado, avaliar respiração e sinais de hipóxia, observar se tem eritema ou formação de bolhas nos lábios ou mucosa bucal, se as narinas estão chamuscadas, se tem queimaduras da face, pescoço ou tórax, se tem ronquidão crescente, fuligem no escarro ou tecido traqueal nas secreções respiratórias. Monitorar os valores da gasometria arterial e monitorar rigorosamente o paciente sob ventilação mecânica. Outro diagnóstico também bastante encontrado é déficit de volume hídrico relacionado com a permeabilidade capilar aumentada e perdas por evaporação da ferida por queimadura. A meta é a restauração do equilíbrio hidroeletrolítico e perfusão dos órgãos vitais. As intervenções: monitorar sinais vitais e débito urinário, ficar alerta para os sinais de hipovolemia ou sobrecarga hídrica, manter acesso venoso e regular os líquidos em velocidades apropriadas, observar os sinais de deficiência ou excesso de sódio, potássio, cálcio, fósforo e bicarbonatos séricos, elevar a cabeceira do leito do paciente e os membros queimados, notificar imediatamente o médico sobre o débito urinário diminuído e pressão arterial ou frequência de pulso aumentada. Outro diagnóstico: hipotermia relacionada com a perda da microcirculação e feridas abertas. A meta aqui é manutenção da temperatura corporal adequada. As intervenções: fornecer um ambiente aquecido por meio de lâmpadas térmicas ou cobertores, agir rapidamente quando as feridas devem ser expostas, no banho também ser rápido, avaliar com frequência a temperatura corporal central. Esse também é um diagnóstico bastante encontrado: dor aguda relacionada com a lesão tecidual e nervosa e o impacto emocional da lesão. A meta é o controle da dor. As intervenções: usar escala de intensidade da dor para avaliar o nível de dor do paciente, administrar analgésicos conforme prescrição e avaliar a resposta, observar a depressão respiratória no paciente que não está mecanicamente ventilado, aplicar compressas frias ou mergulhar a área queimada em água corrente clorada para alívio da dor inicial, reduzindo a formação do edema. Lembrando que essa intervenção ela só é eficaz quando realizada nos primeiros 15 minutos após a queimadura. Fornecer a tranquilização e o apoio emocional. Diagnóstico de ansiedade relacionada com o medo e o impacto emocional da lesão por queimadura. A meta é a minimização da ansiedade do paciente e da família. Intervenções: avaliar a compreensão da lesão por queimadura e a habilidade de enfrentamento do paciente e da família. Individualizar as respostas para o nível de enfrentamento do paciente e da família. Explicar todos os procedimentos ao paciente e à família. Manter o alívio adequado da dor. Considerar a administração de medicamentos ansiolíticos prescritos, quando o paciente permanece extremamente ansioso, apesar das prescrições não farmacológicas. Ou seja, conversar, dar apoio, instruir sobre o processo da queimadura e da recuperação, do tratamento. Agora, alguns cuidados de enfermagem na fase aguda da lesão por queimadura. Então, o diagnóstico nós podemos encontrar padrão respiratório ineficaz relacionado à lesão por queimadura de vias aéreas e torácicas que impedem a expansão total do tórax. A meta é manter o padrão respiratório eficaz. Intervenções:
manter a cabeceira do leito elevada em 45 graus, observar padrão e desconforto respiratório, monitorar sinais vitais e saturação de oxigênio, estimular o paciente a permanecer parte do tempo fora do leito, observar queixas de dor. Esse é um diagnóstico que vai ter em todas as lesões por queimadura, né? Integridade da pele prejudicada relacionada à queimadura. A meta é a melhora da integridade da pele. Intervenções. Realizar a limpeza das lesões sempre com água corrente clorada e clorexidina 4%. Lembrando que aqui a temperatura da água deve ser suportável ao dorso da mão ou antebraço do profissional que vai realizar a limpeza. Limpar as feridas, corpo e cabelos do paciente diariamente. Aplicar os agentes antibacterianos tópicos e os curativos conforme prescrição. Evitar a pressão, infecção e mobilização dos enxertos de pele. Realizar os cuidados com o sítio doador. Fornecer suporte nutricional adequado. Avaliar os sítios da ferida e doador. Realizar os cuidados e reportar os sinais da cicatrização deficiente, má fixação do enxerto ou trauma para o médico. Risco de volume de líquidos desequilibrado relacionado com as queimaduras. A meta é a manutenção do equilíbrio hídrico ótimo. As intervenções. Realizar o balanço hídrico rigoroso. Administrar a prescrição de reposição hídrica rigorosamente, sempre regulados por controladores de velocidade. Avaliar queimaduras de períneo quanto ao edema e obstrução urinária. Monitorar e registrar o débito urinário quanto ao volume e características. Monitorar níveis de eletrólitos séricos e a necessidade de reposição. Monitorar sinais de desidratação e pesar o paciente sem os curativos semanalmente. Risco de infecção relacionado com a perda da barreira cutânea e resposta imune prejudicada. Esse é um diagnóstico também que é bastante encontrado, porque o risco de infecção nas queimaduras é grande. A meta é a ausência de infecção. As intervenções. Monitorar a temperatura corporal do paciente a cada 4 horas. Usar asepsia em todos os aspectos do cuidado do paciente. Triar os visitantes quanto a infecções e fornecer roupões de isolamento para os visitantes sem infecção ativa e instruir sobre a higiene das mãos. Inspecionar a ferida para sinais de infecção. Monitorar a contagem de leucócitos, os resultados da cultura e sensibilidade. Administrar líquidos e medicamentos de acordo com a prescrição e avaliar a resposta. Utilizar equipamentos de proteção individual. Reportar ao médico os ruídos intestinais diminuídos, taquicardia, pressão arterial diminuída, débito urinário diminuído e febre. Risco de desequilíbrio na temperatura corporal. A meta é a obtenção do equilíbrio da temperatura corporal. E as intervenções. Monitorar e comunicar as flutuações da temperatura corporal, minimizar a exposição durante o banho curativo, observar necessidade de aquecer o ambiente ou de manter o ambiente fresco e arejado. Diagnóstico de dor aguda relacionada com queimaduras, tratamentos e cicatrização da ferida. A meta é a redução ou controle da dor. As intervenções. Avaliar o nível de dor usando a escala de intensidade da dor. Educar o paciente sobre a trajetória usual da dor na recuperação da queimadura e as opções para o controle da dor. Oferecer analgésicos prescritos aproximadamente 20 minutos antes dos procedimentos dolorosos. Fornecer analgesia antes que a dor se torne intensa. Avaliar e registrar a resposta do paciente às intervenções. Nutrição alterada menor que as necessidades corporais, relacionada com o hipermetabolismo e cicatrização da ferida. A meta é a obtenção do estado nutricional anabólico. Intervenções. Fornecer dieta hipercalórica e hiperproteica e suplementos nutricionais conforme a prescrição. Monitorar a contagem de calorias e o peso diário do paciente. Administrar a nutrição enteral ou parenteral de acordo com o protocolo, caso as necessidades nutricionais não sejam satisfeitas através da ingesta oral. E reportar a distensão abdominal, volumes residuais gástricos grandes ou diarreia para o médico.
Outro diagnóstico é a mobilidade física prejudicada relacionada com o edema da queimadura, dor e contraturas articulares, mais frequente em pacientes grande queimados ou com queimadura de grandes articulações. A meta é a obtenção da mobilidade física ótima. Intervenções. Posicionar cuidadosamente o paciente para evitar a posição flexionada nas áreas queimadas. Implementar os exercícios de amplitude de movimentos várias vezes ao dia, conforme as prescrições. Orientar a deambulação precoce. Encorajar a realização de exercícios prescritos pelo médico fisioterapeuta. Encorajar o autocuidado até o ponto da capacidade do paciente. Esse diagnóstico também pode ser encontrado em pacientes queimados. Enfrentamento ineficaz relacionado com medo e ansiedade, luto e dependência forçada dos profissionais de saúde. A meta é o uso das estratégias de enfrentamento apropriadas para lidar com os problemas pós-queimadura. Intervenções. Avaliar as necessidades de enfrentamento do paciente, demonstrar aceitação, ajudar o paciente a estabelecer metas de curto prazo atingíveis para a independência aumentada nas atividades da vida diária. Usar a abordagem multidisciplinar para promover a mobilidade e independência. Bom, esses foram alguns diagnósticos. Outros diagnósticos e mais informações, mais detalhes, vocês podem encontrar no documento em PDF, que será encaminhado juntamente com essas videoaulas. Lembrando que, juntamente com essa apresentação, será encaminhado o link do formulário eletrônico para vocês poderem avaliar a apresentação e fazer perguntas caso tenham dúvidas. E assim eu finalizo a apresentação das videoaulas. Espero que tenha sido proveitosa para todos. Um abraço e bom trabalho!